Muito bem. Então, já fizemos a nossa abertura, e eu geralmente não gravo a abertura, porque é uma coisa mais íntima nossa, né, da doutrina, porque esse vídeo ele fica aberto, né, porque nós estamos estudando a obra de Tia Neiva, que a gente chama, que a gente chama não, que é nossa mãe clarividente, né, hoje desencarnada e com o nome, o título, né, de Água 408, salve Deus, minha mãe. Então, a gente hoje vai começar a, a estudar a história de Ditinho, que é uma história verdadeira de um ser desencarnado que veio buscar nossa mãe. Ela, como clarividente, a gente vai ler isso, ela, como clarividente, recebia esses seres e ajudava eles a entender o que estava acontecendo, né? E, como a gente estava conversando após a abertura da reunião, cada um aqui tem uma missão individual, mas todos temos uma missão em conjunto, que é a missão do Cristo. Qual que é a missão do Cristo? Resgatar as centelhas para Deus Pai Todo-Poderoso. As centelhas desencarnadas e as centelhas encarnadas. E eu me sinto com uma responsabilidade, é uma coisa que eu sinto, ninguém nunca veio falar isso para mim, nenhum mentor chegou no meu ouvido e falou, mas eu sinto um desejo, e eu já comparei com outros mestres que têm trabalhos, né, parecidos, de reunião, de estudos, né, eu vejo que alguns mestres focam no desencarnado, né? Eu falo assim, mestre, mas por que que você estava falando isso? Aí ele falou, mestre, porque o mentor tal levou um grupo de religiosos, eu não vou dizer qual é o nome do religioso, de religiosos até para ouvir a reunião, e então aquilo que eu estava falando não era para encarnar, era para desencarnar, né? E eu sinto que eu tenho uma missão com os trabalhadores de Coatá 108, porque a gente sabe que, através, né, de experiências de trono milenar, que alguns jaguares que dedicaram uma vida inteira à doutrina, mas não se aprofundaram na obra de nossa mãe, não conheceram a vida fora da matéria e ficaram perdidos ao desencarnar. E a nossa ideia aqui, mestre, é que a gente não perca ninguém. Ou seja, a gente dá a informação que a gente recebe, né? Eu não gosto de falar na terceira pessoa, né? Mas parece arrogante às vezes falar, eu passo a informação que eu recebo. Aqui a gente pode falar na terceira pessoa, porque todo mundo aqui participa de uma reunião, né? Então, nós vamos aqui colocar as informações que nós recebemos, né, na internet, porque certamente isso vai chegar em outros irmãos e talvez vai fazer diferença na jornada mediúnica, desses irmãos, e a gente não quer perder ninguém, né? Deve ser muito doloroso para nossa mãe ver alguém que se dedicou tanto no físico à doutrina, né, entregando seu magneto, né, e trabalhando nos rituais, e ao desencarnar, por não conhecer vida fora da matéria, por não conhecer aonde está o seu padrão vibratório, né? Nossa mãe diz que o nosso padrão vibratório é a nossa sentença, foi atraído a, a planos, né, de vibrações mais baixas e ali ficou perdido. Então, a ideia de começar a estudar, né, a estudar a vida de Ditinho é porque a vida de Ditinho é o primeiro ensinamento que nossa mãe trouxe da vida fora da matéria. E a gente vai ver quanta coisa maravilhosa tem ali para a gente refletir. Tá bom? Eu vou projetar. Como sempre, pode levantar a mão, perguntar, dar, é, falar o que está entendendo, discordar, né? Não há problema nenhum em discordar, ninguém aqui é dono da verdade, todos estamos aprendendo,
juntos. Deixa eu achar onde está isso aqui. Todos nós estamos aprendendo juntos. Espera aí, que eu sempre me enrolo aqui, né? Vocês já estão acostumados. Onde que está isso, meu Deus? Aqui, eu encontrei. Muito bem. Show. Agora deixa eu duplicar aqui. Ok. Ok, agora sim. Muito bem. Ficou ruim para mim aqui. Deixa eu só me organizar aqui, gente. Tem um pouquinho de tolerância. Eu preciso achar um jeito aqui que eu consiga ler. Acho que aqui tá bom. Tudo bem. Então vamos lá. A história de. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não? Acho que entrou mais alguém. Não, não. Mestre Gleice. Salve Deus, Mestre Gleice. Salve Deus, mestre. Bom, tem você aqui. Oh, meu Deus, que confusão que eu estou fazendo aqui. Aqui. Agora foi. Tudo bem. A história de Tinho, por Tia Neiva. Salve Deus, meus filhos. Cada dia me apavoram as responsabilidades, mas eu continuo me atirando na minha missão com todo amor, com toda precisão. Vejam, eu estava cheia de afazeres. Como sempre, como chegou um jovem desencarnado, um jovem com precisamente 35 anos, que foi me dizendo: Tia Neiva, eu estou morto? Sim, você morreu, claro. Tia, me ajude. Como clarividente, sou obrigada a receber e a ouvir os desesperados. Comecei a ouvir. Tudo bem, aqui, mestre, a gente já. Primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é essa palavrinha. Com todo amor e toda precisão. Ou seja, não é precisão de precisar, né? Mas a precisão de saber que é um instrumento e que esse instrumento ele precisa estar afiado para conseguir entregar o melhor resultado possível, né? E esse é o que nossa mãe fazia todo dia, né? Saindo no corpo e tendo aula e buscando mais conhecimento, trazendo aqui para a nossa dimensão. Então, é muito importante a gente ter amor, mas também ter precisão, ok? E a outra coisa que eu olho aqui é esse ser perguntando: eu estou morto? Porque todas as doutrinas espiritualistas, elas falam a mesma coisa, que a pessoa, principalmente se for um acidente, alguma coisa muito abrupta, né? O ser nem percebe que desencarnou e continua tocando a vida como se nada tivesse acontecido, né? Você sabe que muitas vezes eu fico pensando, será que eu estou desencarnado e eu não sei que estou desencarnado e estou aqui fazendo tudo isso? De vez em quando me dá umas paranoias dessa aqui. Vocês nunca pensaram isso, não, Suzy? Que você já tivesse desencarnado? Alguém já pensou assim? A Dani também. A Dani é louquinha igual a mim. A gente se Já, dá já bem. sim, mestre. O Dani, você quer ler? Sabe por quê? Eu queria ler, mas eu acho que eu vou começar a ficar. Eu ainda estou com aquele problema de estar congestionado. Eu estou com medo de, daqui a pouco, eu não conseguir falar mais nada. Você pode ler? Eu consigo ler um pouco também, que eu tô tossindo. Daí, se Lê alguém um quiser pouquinho. depois ler, dividir, Se alguém pode ser. quiser ler aí, a Dani começa, daqui a pouco alguém continua. Tudo começou assim. Você já leu o resto na frente já, né? Já.
Já. Tudo começou assim. Em frente à minha casa havia um barzinho, com frequência marginalizada, e que, apesar de tudo, eu gostava de frequentar. Certo dia, saiu uma briga que eu só hoje consegui entender. Lembro-me de que havia policiais, cadáveres, hospital e, por fim, quando dei conta de mim, estava leve e já em um outro lugar que já não é o meu lar. Ah, tia Neiva, como foi horrível. A partir de então, comecei a padecer. Sim, a minha mente sempre foi cheia de tolices, de futilidades. Nunca me apeguei a coisa alguma. E as pessoas que não têm a mente presa a alguma coisa são leves, o que as leva a perambular como eu. Ah, Só um tia minutinho. Neiva, Só um minutinho. Perdão. Aqui, quando eu li a primeira vez, quando eu ouvi, depois fui ler, talvez isso aqui hoje seria maravilhoso, né? A gente falar. As pessoas que não têm a mente presa em alguma coisa são leves. Porque parece uma coisa boa, né? Você não tem a mente presa em lugar nenhum e você tá solto, né? Mas eu acho que todo mundo deve ter percebido, mas eu quero reforçar que o que quer dizer é que ele quer dizer que ele não tinha uma doutrina, ele não tinha uma, vamos usar essa palavra, né? Que todo mundo usa, uma fé aonde ele se agarrar e ele ia, ou seja, para onde o vento soprava, ele tava caminhando, né? É, pode seguir, Dani. Aqui. e a tia, mas isso aí, ai, ficou assim. Não foi o pior. Já estava cansado do nada quando comecei a pensar. Pensei, então, estar sentado e realmente eu me vi em uma pracinha. Comecei a recordar das coisas com maior precisão. Lembrei-me de um certo vigário que sempre me dizia: onde vai o pensamento, vai a alma. Minha família, o barzinho, a tragédia, o que me acontecera? Por que tão grande transformação? Ninguém me respondia. Há quanto tempo estou aqui? Estarei sonhando? Tudo passava por minha mente, menos que eu tivesse morrido. De repente, comecei a ouvir um discurso e, por algumas frases, reconheci ser religioso, ou melhor, católico, porque me fez lembrar de meu amigo vigário, que me fizera tanto bem. Seria ele? Onde? Como? Comecei a gritar, chamando por Padre Juca. Bem, peraí, Dani. Bom, aqui, agora já entrou dois personagens, né? O vigário, que eu acho que mais na frente ele fala o nome. Eu não sabia o que que era um vigário. A gente ouve, né? Ah, fulano caiu no conto do vigário, né? O vigário, para quem não sabe, é uma pessoa que não é um padre, mas é o responsável no lugar do padre. É como se fosse na igreja, em outras igrejas, o diácono, né? Ou o presbítero, né? Em outras igrejas. É alguém que é responsável por exemplo, o padre está doente, o vigário ele tem, pelo menos o que o GPT me falou, né? O vigário ele tem a possibilidade, ele tem autoridade para fazer a missa no lugar do padre. Então, por isso que ele cita o vigário aqui e também agora cita o padre Juca. Mas perceba, meus irmãos, que ele está desencarnado e ele ainda tem dúvida que desencarnou. E a doutrina nos ensina que nós somos formados de três coisas: o corpo físico, a alma. Pode falar, mestre. Desculpa, perdão. Eu tô tossindo, desculpa. Ok. O corpo físico, a alma e o espírito, né? É, e aí, o que acontece? Nesse momento, ele já perdeu o corpo físico. E ele continua com a alma e com o espírito. E aqui, nesse momento, a gente vê a alma dele muito ativa, né? Pensando. Tem uma hora aqui, ó, tá vendo? Certo vigário me dizia, onde vai... Aqui, ó. Onde vai o pensamento, vai a alma, né? A gente sabe que as entidades, né, no trono, elas muitas vezes falam, meu filho, leva o seu pensamento
até a sua casa, né? Por quê? Porque quando leva o pensamento, leva a alma junto, né? A alma ela está o tempo todo vagando para lá e para cá. Essa é a grande busca de todo espiritualista, é manter a alma no presente momento, né? Estou dirigindo. Eu não estou pensando no que vai acontecer quando eu chegar no meu lugar, né? Porque senão a única coisa que a gente tem é o presente momento, a gente não tem mais o passado, não tem o futuro, porque não sabe que se vai chegar, né? E o problema é que a nossa alma está o tempo todo ou indo para o passado, remoendo o passado, que não existe mais, ou o futuro, que ainda não aconteceu. Então, a alma dele aqui está muito ativa. E a gente aprende na doutrina que o segredo, lembra na reunião passada que a gente definiu, né, para quem não estava aqui, existem dois processos que a gente precisa dizer palavras diferentes para ele. Primeiro, um processo, não é o primeiro, mas um dos processos é a centelha espiritual sair das dimensões manifestas, ou seja, sair do físico, etérico, astral, mental, né, e ir para as dimensões não manifestas, né, que é se unificar, no nosso caso, a Simiromba, se unificar com Simiromba. Nós estamos sendo resgatados por Simiromba. Depois se unificar no Cristo, depois se unificar em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, isso é um processo, né, de sair da centelha, sair dos mundos manifestos, densos, para poder ir para o não manifesto. Pode falar, Joyce. Sabe Deus, mestre. Essa Sabe Deus. questão aí que, que falou aí, onde vai o pensamento, vai a alma. Eu fico meio confusa. Então, quem domina a alma é a nossa mente? Porque é o seguinte, Muito. aconteceu um fato, nós estamos passando por uma dor familiar. Ok. E isso acho que eu baixei o padrão, não sei o que aconteceu. O pai da minha filha, ficou doente, escondeu da família e foi indo, e foi indo, e foi indo, durou aí anos, e ele desencarnou agora com câncer, metástases no corpo inteiro. Ok. E aí eu fiquei com isso na cabeça, um cara tão jovem se entregar dessa forma, e eu não estou tentando controlar a minha mente. Então a mente, ela faz parte da minha alma? Como que é isso? Ok. Eu vou te responder. Talvez com a explicação, continuando essa explicação, vai te responder. Então, esse é um processo. A centelha sair dos mundos não manifestos para os não manifestos. A gente chamou isso na aula, na última reunião, você lembra, Dani, qual era o nome? De iluminação? Não. Era de se iluminar. Não, qual era o nome que a gente deu? Daqui a pouco a gente vai lembrar, ok? Ou seja, de fazer esse processo de sair do mundo manifesto. E a gente só não pode chamar isso aqui de evolução. Também pode ser chamado de evolução, mas se a gente chamar isso de evolução, a gente não pode chamar isso aqui, que é a alma, sair do primeiro para o segundo plano, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. A gente não pode chamar isso de evolução. A gente tem que definir o que é evolução. Se a gente vai chamar a evolução da alma subindo de plano em plano ou da centelha saindo dos mundos manifestos para os não manifestos. Aqui no nosso grupo, a gente vai chamar esse processo da alma subindo de plano em plano de evolução. E esse processo, se eu não me engano, a gente chamou de iluminação, que é quando a centelha consegue mostrar toda a sua luminosidade e literalmente vai para os mundos luminosos, virar pura luz. Ok? Muito bem. Então, a nossa irmã colocou uma palavra nova aqui que a gente precisa definir ela. A minha mente. O que é a minha mente? A gente também precisa definir, porque a gente está dizendo que tem um corpo físico com uma consciência física. O que é consciência física? Consciência física é o nosso cérebro com o nosso instinto, né? Apesar da alma, ela
ela ser mais forte do que o instinto, mas todos nós ainda temos instintos, né? Por exemplo, um homem ele tem o desejo de ter uma mulher como companheira. Isso faz parte de um instinto. Todo ser tem o desejo de se manter vivo. Isso faz parte do instinto. Então, quem cuida disso é o físico, é o físico que cuida disso. É a consciência física. Aí vem a segunda consciência, que é a consciência psíquica. Você falou, qual foi a palavra que você usou? Mente, né? Então, vamos deixar a mente um pouquinho de fora agora. Aí tem a segunda, que é a consciência psíquica. O que que é a consciência psíquica? Consciência psíquica é a alma, que ela só é dada para os seres, os hominídeos que têm essa parte do cérebro da frente feito, ou seja, o homem, né? Os primatas, eles não têm a alma, eles têm a ânima, que é basicamente o instinto, né? Como quando um chimpanzé ele quer ter relação sexual, ele mete a mão na fêmea e arrasta e não quer saber se a fêmea tem outro macho e ele resolve o problema que ele está sentindo. Já nós não, nós pensamos, opa, eu não posso fazer isso, eu não posso roubar comida, eu estou com fome, mas eu não posso roubar comida, ok? Tudo bem. Então, essa é a consciência psíquica e tem a consciência espiritual, que é a nossa centelha. Então, a gente tem três consciências. O que você está falando, Joyce, é a mente. Você usou esse nome, é a mente. Eu consigo entender que o que você quer dizer é a consciência psíquica, é a alma. Por quê? Porque é a alma que decide. Você vê aqui, ó. A gente vai perceber nesse texto. O Ditinho, ele só está passando, porque ele está passando por conta da alma dele, que ainda está muito ativa. E quando a gente tem a alma muito ativa e voltado para o físico, você vai ver que toda a história do Ditinho é voltada para o físico. Em momento nenhum, o Ditinho, ele volta a alma dele para as questões espirituais, para a centelha espiritual. Porque se ele volta a alma dele para a centelha espiritual, ele vai começar a entender que a alma dele tem que se livrar do físico. Porque o físico, Joyce, apesar de doer e dói fisicamente, né? Por isso que os nossos mentores, eles nos levam para o etérico para fazer os nossos reajustes. Porque lá no etérico a gente não sente a dor do físico. Pode falar, Dani. Depois eu continuo. Só queria adicionar como eu entendo isso, assim, como eu entendi isso de uma forma até mais básica, né? Que é começando lá do comecinho, que Ok. o que eu acreditava, o que eu aprendi, e que hoje alguma parte da ciência até está descobrindo e está vindo a provar isso. Que nós achávamos que todo o nosso conhecimento, nossas decisões, nossos traumas, nossas recordações eram armazenados nos neurônios, que é a Ok. mente, mas não é, Física, né? não é física. Ela Aham. vai, A consciência física. consciência física. Essas Ok. informações, elas vão para a alma. Ok. Por isso que todos os nossos desejos, nossas vontades, nossos impulsos, eles são completamente descontrolados quando a gente não tem domínio nenhum da alma, quando a gente não conhece a alma, né? Quando a gente não se Perfeito. aprofunda. E a Uhum. ciência, por curiosidade, ela tá surpresa, isso não faz muito tempo, porque eles não estão achando informações nos neurônios. Os neurônios são caminhos, eles conseguem Ok. interceder, mas eles não estão achando aonde se armazenam as informações. E eu achei isso fantástico e confirma, né, o que a doutrina traz para a gente de conhecimento. Bem, muito bem. Então, gratidão, Dani. Então, o Joyce, o que eu entendo quando você fala da sua mente, eu entendo que é a sua alma, né? Porque é a alma que toma as decisões. A alma que decide qual é a profissão que vai ter, a alma que decide onde vai morar, a alma que decide qual o marido que vai ter, qual a namorada que vai ter. É a alma que toma essas decisões. E como eu estava falando, apesar de
a gente saber que dói no físico, né? Eu falei que nossos mentores, né, quando nós somos ativos na doutrina e temos bônus, né, os nossos mentores nos levam até o etérico. Com os nossos bônus, eles criam um cenário e aquela vítima que em outra reencarnação foi a nossa vítima, nessa vez nós vamos ser vítima dele. E a tia dizia que eles saíam, depois do reajuste, né, depois desse teatro que foi montado, eles saíam felizes da vida porque eles se sentiam vingados e nos deixavam, entendeu? Então, apesar de doer no físico, né, mas é preciso falar isso, tudo isso que a gente está vivendo aqui é um grande teatro. Por isso que os nossos mestres nicéias, né, sempre nos ensinam que a gente não deve viver, a gente deve vivenciar, né? Porque quando a gente vive, a gente sofre. Quando a gente vivencia, o que que é vivenciar? É a gente consegue ver essa situação de um degrau acima. Fala assim, opa, ele teve essa situação, pode ter sido um reajuste, e está tudo bem, porque se foi um reajuste, foi com a permissão de Deus. E essa pessoa que estava sendo reajustado, ela não é esse ser que está no físico. Ele é uma centelha espiritual que assumiu a roupagem, esse personagem, essa personalidade, para que ocorrera esse reajuste. A gente sente saudade, a gente sente. Aqui ninguém é de ferro, né? Ninguém aqui é uma geladeira. Mas, graças à nossa mãe, a gente já tem o conhecimento de que tudo isso aqui é um grande teatro para a gente se reajustar. E a gente consegue, de uma forma mais tranquila, penso eu, né, passar por essas situações. Mas, já vou te deixar falar, Ara, mas realmente o que eu penso, tá? Se alguém quiser complementar, por favor, que realmente nesse caso é a alma, Joyce. A alma que está, né, focando nessa situação, tá bom? A Ara pode falar, depois Joyce pode complementar, tá, Joyce? Então, eu entendo o que a Joyce está falando, porque até então, né, os meus estudos também, é uma questão de nomenclatura. Ah, muitas doutrinas espiritualistas, muitos médicos, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, inclusive um deles é o Dr. Augusto Cury. Eckhart Tolle, que é um outro, né, espiritualista muito famoso de meditação, que escreveu O Poder do Agora. Todos eles usam a palavra mente. Tudo isso que você explicou como alma, eles usam a mente. Então, que a mente mente para você, né, o doutor Augusto Cury sempre fala isso. A mente mente. Ele até usa esse jogadinho, a mente mente. E exatamente isso que você está falando, é o autocontrole, são os nossos desejos, são os pensamentos intrusivos, é a gente não ficar no presente e a mente ficar fugindo, então eles usam a palavra mente. E a doutrina usa a palavra alma, então eu entendo a confusão. Por isso que eu gosto de definir as palavras, Exatamente, é isso que eu fica mais queria falar. fácil. Obrigada. Tá bom. Você quer falar mais alguma coisa, Joyce? Eu entendi agora que a mente, então a alma é a mesma coisa, né? E eu Pode ficava o dizer que tempo sim. todinho, aquele negócio na minha cabeça, e eu não focava em outra coisa, a não ser isso. E eu É a alma. tentava trabalhar a mente, a alma, foca em outra coisa, foca em outra coisa, cumprir o que foi para ser cumprido, não vamos ver o físico, desse físico aí tem o espiritual, e entende isso. Então eu ficava o tempo todinho, até ontem eu estava debatendo contra mim em questão a isso, mas hoje na aula deu uma clareada bastante, mestre. Obrigada a vocês. Salve Deus. Salve Deus. Tudo bem. Pode continuar, Dani. Se ninguém mais quiser falar, acho que parou aqui, ó. Não, parou lá embaixo já. Ah, já? Prepare-se para descer a terra, filho. Seria como, onde... Comecei a gritar, chamando para o Padre Juca. Ok. Lembra? Ok. É. Vamos lá aqui.
Prepare-se para descer à terra, filho, ouvi Padre Juca dizer. Não estou na terra? Perguntei. Não. Para onde irei? Sem me responder, o velho vigário continuou em sua bendita obra. Ah, tia Neiva, era tudo tão confuso para mim, passei a não obedecer ninguém. A princípio, me empolgava com tudo. Depois comecei a reparar nos antigos conhecidos, como por exemplo, estava certo dia sentado na tal pracinha, preocupado por não ter mais visto o sol. Não sabia que um sofredor Bem, não só um vê o minutinho, sol. Dani, só um minutinho, Dani, que eu tenho duas informações, uma que eu esqueci lá em cima e a questão do sol. Muito bem. Eu não consegui entender se o padre Juca e se o vigário tinha desencarnado. A história não deixa isso muito claro. Se alguém conseguir pegar isso, por favor, nos ajude. Então, o que que acontece? Os dois Isso aqui eram é uma coisa que acontece. mentores Hã? dele. É como se fossem E- mentores dele. Exato. E ele associava esse mentor, olha como é que a mente dele, até quando ele estava recebendo ajuda, estava voltado para o físico. Ele associava os mentores a duas pessoas que ele tinha muito apreço na religião que ele trabalhava, que ele vivia, É, que era o perdão, catolicismo. perdão, mestre. São essas pessoas, só que eles estavam atuando como mentores. Mas esses dois eles Falecidos, já desencarnados. estavam desencarnados? Sim, sim. Hã? Pelo que eu entendi, sim. Para mim não ficou claro. Talvez durante o texto, para mim, tudo isso era um produto da alma dele. Sabe quando a gente faz um desdobramento e que a gente encontra com, por exemplo, o pai João, e quando volta, eu falo assim, nossa, eu sonhei com meu pai hoje. Que engraçado, sonhei que meu pai me levou em tal lugar. Por quê? Porque foi o que o físico, junto com a alma, conseguiu absorver daquela experiência de desdobramento no astral superior. Ou, por exemplo, quando a gente está em projeção no etérico, trabalhando no etérico inferior, e a gente, nossa, eu tive um sonho tão louco, sonhei que eu estava entrando no mar e de repente vi um maremoto e não sei o quê, e aconteceu isso, aquilo outro, né? Então a gente vai associando, né, o cérebro vai adequando aquilo, a informação que tem nele. E a alma vai processando aquilo que está. Foi assim que eu entendi, não estou dizendo que seja verdade. Então, o que eu havia entendido é que isso é um produto todo da alma dele. Porque não diz em momento nenhum que o padre nem o vigário desencarnou. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu pensei assim, que ele está associando esses mentores que estão ajudando ele com esses seres que ele conhecia. Mas pode ser que eu esteja enganado, não estou afirmando isso, não. Então, isso é uma questão. E a outra questão é essa aqui do Sol, né? Que aonde ele se encontra, que é no etérico, né? E no etérico inferior, a gente vai ver mais para frente, não existe o Sol, né? O que existe lá no etérico é somente a Lua. Eles não vê o Sol. Tem algum lugar que eu li, né? Jesus, que é o... Bom, algum lugar que eu li, né? Falando de Jesus e o Sol, né? E a gente também tem aquele mantra, né? Ó Jesus, a luz do sol que emana sobre nós, né? Então, nós, encarnados, temos a possibilidade de ter a representação as- de um astro ao contrário, nós encarnados temos a possibilidade de ter um astro que representa o Cristo, que é o Sol. Sem o Sol, não existe vida em nenhum planeta, sem um Sol, né? Sem uma estrela, um Sol. Eles dão o nome de Sol, né? Não existe. E a gente está no lugar exato onde não é nem tão quente, nem tão frio, aonde pode ter a luz. Se a gente se afasta alguns metros para lá, algum metro para cá, já era, não pode mais ter vida no planeta Terra. Dizem, tá? Dizem que o Sol, eu não lembro onde eu peguei essa informação,
ele nem quente é. O Sol ele é frio. E aí, quando chega aqui no planeta Terra, por conta da. Como é que chama? Essa coisa que envolve o planeta? Atmosfera. Atmosfera. Atmosfera, aí ele começa a aquecer. Né? É o que dizem, eu não posso dizer se é verdade ou não. E também não faz muita diferença para a gente. Mas se ele realmente for frio, é mais um complemento de que realmente esse astro é o astro que representa, né, o Cristo. Isso não é não é uma novidade para ninguém, que o astro, né, representa o Cristo, né, que é representado na cultura, na mitologia que a doutrina do amanhecer escolheu, né, para trabalhar por conta dos elíteros, que é a mitologia urubá, né, africana, e que o representante é o Batalá, né? E a Lua, o representante é o criador desse universo, né, físico, que é o Lorum. Então, eu só queria aqui, quando a gente fala do Sol, né, é que, quando ele fala aqui do Sol, é que realmente no etérico não tem o Sol. E, por conta disso, os desencarnados não têm a centelha crística. Por isso, meus irmãos, que a hora de resolver o problema, lembra lá das duas questões? A centelha sair e virar pura luz, né? Isso a gente vai chamar de a centelha mostrar sua luz, se iluminar. E a gente vai chamar a alma subindo de plano a plano. A hora, porque para isso aqui acontecer, essa alma tem que chegar no mínimo ao quarto plano vibracional. No mínimo não, no mínimo no terceiro, quase chegando no quarto plano vibracional. Se desencarnar no segundo, isso aqui não vai acontecer. O que vai acontecer é que o ser vai ficar preso no etéreo, vai formar um corpo no etéreo. Então, aqui no planeta Terra, nós estando encarnados, é o momento de nós elevarmos a nossa vibração do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e quem sabe conseguimos chegar ao quinto, ao sexto plano vibracional. Quem sabe? E por que que aqui é mais fácil? Por alguns motivos, né? Um deles, que tudo aqui é muito lento, né? Diferente de quando a gente perde esse corpo material. E o outro é porque nós temos uma centelha que, quando nós encarnamos, eu aprendi isso essa semana, eu tinha entendido de forma errada, e uma mestra, não sei se mestra, conversou comigo, me explicou, né, e realmente ela tem razão, de que quando nós encarnamos, a centelha crística já vem dentro de nós. E essa centelha crística, ela vem dentro de nós, e o que que ela precisa? Ela precisa ser desperta, entendeu? Então, esse sol, que é o representante, que representa o Cristo, através de Obatalá, através de Jesus, né, que nos aquece, né? O que que se fala todos os dias, né? Ah, o sol nasce para todos. É verdade. O Cristo está aí para abençoar todos, com o seu calor, né, vamos dizer assim. E a gente tem todos os dias a possibilidade de começar a despertar essa centelha crística que vai ajudar a alma a entender: opa, eu não posso entrar na doutrina e continuar escravizando o preto velho. Eu não sou mais um pedinte, não sou um mendigo espiritual. Eu agora sou um parceiro espiritual. Quando nós temos essa consciência, a gente começa a habitar o terceiro plano vibracional. Ok? Então, é muito importante, porque qual é o grande objetivo aqui? Que nós consigamos ajudar o Cristo na sua missão, que é recolher todas as centelhas, as desencarnadas e também nós que estamos encarnados. E nós, encarnados, quem é que vai fazer esse trabalho? A nossa alma. Por isso que a alma foi implantada. Que é a alma que vai tomando as decisões. Não, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, vou começar a fazer isso, vou parar de buzinar. Tem muito tempo que eu não falo de buzina, né? Vou parar de buzinar no trânsito, vou parar de xingar, vou parar de baixar meu padrão vibratório por qualquer coisa. E aí a gente vai alcançando os planos mais sublimes até o ponto que a gente se conecta com a centelha
E aí, quando a gente se conecta com a centelha tem a possibilidade de dominar a encarnação. Aí a gente vê um ser como Platão, um ser como Sócrates, um ser como Neiva Chaves Zelaya, um ser como Siddhartha Gautama, o Buda, e tantos outros que agora me, me falhou aqui, me faltou, né? Paramahansa Yogananda, como Cristo. O Cristo, ele nasceu como nós. E ele, inclusive, né, não é para nós da doutrina, não é nenhuma novidade que ele fez a mesma iniciação no Tibete que nós fazemos, né? A iniciação Dharma Shinto, caminho de Deus. E ele também passou pelas mesmas provas que nós. Tanto que ele diz lá em alguma parte dos evangelhos, tem de bom ânimo, porque eu passei pelas mesmas provas que vocês, mas eu venci o mundo. E nós temos a capacidade de vencer. Mas para isso, a gente precisa culturar nossa alma. A gente tem que parar, respirar, entendeu? Sair do automatismo e começar a entender tudo isso para que a gente consiga, pouco a pouco, ir subindo o padrão vibratório, até que um dia tudo isso vai se revelar para a gente de uma forma mais aberta. Salve Deus. Alguém quer falar? Se não, pode seguir, Dani. Não sabia que um sofredor não vê o sol. Cada dia minha visão ficava mais escura. O que mais me entristecia era perder a visão da luz. Quando ouvi alguém conversando perto de mim, olhei para ver se me era conhecido. Ah, que susto! Era um tal de Zé Campelo, que tenho certeza estava também naquele bar no dia fatal. Tive medo e saí correndo, já disposto a ver se encontrava o vigário. Quando ouvi alguém me chamando, meu Deus, era uma linda mulher que com as mãos na cintura dava risadas. Chamou-me para dentro de uma bonita casa e eu, que procurava abrigo, decidi acompanhá-la. Mas que horror! A mulher tinha um pé de pato. Comecei a ter medo. Logo que percebeu que eu olhava para seus pés, ela me disse: Você é muito ingênuo. Expliquei a ela que minha vida estava cheia de impactos. Aí, Tânia, só um minutinho. Depois você volta no Você é muito ingênuo. Tá. Muito bem. Por que que essa mulher tinha pés de pato? É uma coisa importante que a gente entenda. Por que que nossa mãe fez questão de colocar isso aqui? Muito bem. Nós, encarnados, nós temos o alimento, né, que nós comemos, que vem com energia magnética e que nos alimenta e faz o nosso corpo estar com essa energia magnetizada, compacta, e a gente tem um corpo completinho. Quando o ser perde o corpo físico, ele não tem mais como adquirir energia magnética. E todo mundo sabe que o trabalho que a gente faz nos templos é porque os irmãozinhos estão. Como é que é o nome, Dani, que a gente vai usar agora? Que você me falou? Estão pegando emprestado, não? Ah, usando. Usando. Que os irmãozinhos estão usando, sem pedir emprestado, né? Usando o nosso magneto, o magneto dos nossos visitantes. Então, os visitantes, por sentir algum desconforto, vêm ao templo, né? E os nossos mentores, eles manipulam esses irmãozinhos, né? E os doutrinadores fazem o batalá, né? Fazem elevação e, e tudo mais. Então, o que que acontece? É muito complicado para um ser desencarnado ele projetar um corpo completo. Por quê? Porque isso gasta energia. E que energia é essa? A energia magnética, que eles não têm. E que eles formam um grupo, eles se organizam para, literalmente, agora eu vou usar esse termo, tá, Dani? Roubar o magneto
Porque o mortinho, ele não está roubando. Aquele que não sabe que morreu e tudo mais, eu entendo que ele está usando sem roubar. Mas existem os que já são mais inteligentes, né, que já estão mais casca grossa no etérico e até no astral inferior, que formam o que a gente chama de falange, né? Formam as falanges, né, que a gente sabe que são 7, né? Para quê? Para buscar o magneto, ok? Então, essa energia que nós temos de graça sobrando, saindo pelo nosso suor, saindo pela boca, saindo pela nuca, essa energia, ela vale ouro fora da matéria. Por quê? Porque para plasmar um corpo fora da matéria, gasta-se muita energia. E, geralmente, esses seres, quando vão fazer suas projeções no etérico, eles deixam passar batido os pés. Eles acabam utilizando o pé do animal que eles estão recolhendo o magneto. Então, nesse caso, essa senhora, esse espírito, esse ser, ela estava recolhendo o magneto de um pato. Por isso que ela não gastou toda a energia que ela tinha para projetar o pé dela. Ela deixou como estava, né? Vocês lembram daquele filme Caça-Fantasma, o Geleia? Então, é aquilo ali. O que nós somos de verdade é da cintura para cima, ou seja, do chakra básico para cima. Então, o primeiro chakra que se fecha ao desencarnar é o chakra básico. Então, perdendo o chakra básico, perde-se as pernas. E para projetar essas pernas, gasta muita energia, né? Então, essa senhora estava usando a energia da fonte o magneto da fonte que ela buscou, que nesse caso era o pato. Pode falar, Ara. Ah, sim, isso é muito interessante, inclusive tem até, eu não sabia desses detalhes que você está falando, eu fiquei sabendo nas nossas aulas, mas eu já tinha lido isso num dos livros de André Luiz, que descreve no mundo espiritual como é que é um matadouro. E Aham, ele descreve a espiritualidade, né, os espíritos sofredores lá, exatamente sugando essa energia quando os bois são abatidos, o sangue que eles sugam, como vampiros mesmo, esse magneto. Quando antes do abate, logo depois do abate, como que eles aham. sugam essa energia dos animais. É bem, É, bem gráfico. É. ficou ruim o seu áudio. Ah, tá dando para ouvir, não? Tá Ah, acho dando que para meu. ouvir, mas tá bem metalizado. Ah, é É, porque o ar-condicionado. fecha ali. Desculpa, o ar-condicionado estava ligado, agora parou. Acho que ficou. Tá Pegou o barulho do metalizado. ar. Pegou o barulho do É, ar. Ah, isso é uma afirmação ou uma pergunta que você está fazendo? vou fazer uma pergunta. Quando Ah, se é antes ou depois? não, a minha pergunta é o seguinte: isso dos espíritos sofredores, como eles pegam o magneto dos animais, né? Isso eu entendo. Para eles poderem plasmar um corpo, né? E Aham. agora os mentores, os espíritos iluminados, né? Eles também não têm magneto, certo? Como é que eles plasmam o corpo deles? É, eles plasmam de duas formas. Uma é o reservatório universal e outra é do seu mentorado, né? Do seu aparelho, entendeu? Você pode, olha, quando você chegar no templo, dá uma olhada no ministro Nelano e vê se ele não é a cara do William. Porque o ministro Nelano usa o magneto do William para se plasmar, entendeu? E eu tenho certeza que quem fez, que foi o Vilela, que está lá no Templo Mãe, ele nunca viu o William mais gordo na vida dele. Sim, mas o ministro, os ministros, né? Eles não têm só um adjunto, certo? Eles trabalham com vários adjuntos, pelo que eu entendo. Não, cada ministro tem o seu adjunto, seu representante na Terra. O ministro tem só um adjunto? É, só. Então, Então,
cada templo do amanhecer no mundo inteiro que tem Isso. um ministro e um adjunto. Isso. Ara, lembra o seguinte, ó. Vamos subir um degrau. Ok. Ministro Irano, meu ministro, ele é uma centelha cimiromba. E ele só se transforma em ministro Irano, quando eu me proponho a trabalhar com ele. E dou meu magneto para ele, entendeu? Quando ele não está trabalhando comigo, ele volta a ser um com cimiromba. Pai João de Enoque é uma centelha de cimiromba. Mãe Tildes, uma centelha de cimiromba, entendeu? A gente, para conseguir entender isso, a gente dá nome para os bois. Ministro Irano, entendeu? Ministro Delano. Marcos, eu Esses acho, ministros são todos luminosos. eu acho que ela está falando das raízes, não é não? Acima dos Tá ministros. todo, tá todo mundo ouvindo metalizado ou só eu? Acho que só você. É que para mim a voz de vocês está bem. Eu não tô ouvindo Opa, ninguém então, metalizado, então o não. problema está comigo aqui. Peraí. Fala aí. Alô? Agora não tem mais. Eu vou ter que colocar o fone porque deu problema na minha caixinha de som. Estourou. Aqui tá. Dani, explica isso de raiz, do que você falou, porque tem problema de nomenclatura que às vezes eu não entendo direito. É O que que acima, por exemplo, do Nelano, tem um outro ministro, que eu já não lembro o nome, que é Nerano, né? Que nós estamos sobre o Nerano, não é isso? Isso. Esse eu, ministro, ele vem do terceiro estágio. O Marcos vai saber melhor essa parte. O que você chama de terceiro estágio? Como assim que eu chamo de terceiro estágio? Eu não sei o que você quer dizer com terceiro estágio. Você quer Acima, dizer que. acima do ministro Nelano está Ok. quem? Nerano. Nerano. Ele é um Isso. ministro, Isso. que ele rege outros templos também. Não, Ele eu é não lá de usaria essa Recife. palavra. Ele é lá Não, de não, Recife. não, eu não usaria essa palavra. Não, não é que ele rege outros tempos. Como que você falaria isso? Não, é uma rama, mas ele não Rama. rege, ele não é responsável pelo tempo do ministro Delano. O tempo do ministro Delano, o responsável é ele. É o ministro Delano que Sim, plasma, entendeu? O tempo. Não tem nada a ver com o Nerano. É que na decrescência, ele está na decrescência do Nerano. decrescência. Obrigada, é a palavra que estava me faltando, era decrescência, isso. 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 Exato. Mas nesse caso, eu acho que não é isso que a Ara quis dizer, não. Tá bom. Pode falar, Ara. não, é só isso que você falou do ministro, eu entendi. E aí você falou de pai João de Enoque, mãe Tildes, a própria rainha Manjá, mãe Yara, a pai Seta Branca, vamos dizer, todos eles, né? Como é que eles se plasmam, então? Então, o pai Seta Branca, quando ele incorporava lá no Templo Mãe, ele precisava de um número de mestres atrás dele doando magneto. Ele sempre vai usar o magneto de quem está encarnado. Para plasmar, tem que usar o magneto de quem está encarnado. Porque eles não têm magneto. Por isso que eles precisam dos médios. Alguém que doe a energia necessária para eles criarem um veículo, um corpo, na dimensão etérica, astral e mental. E se precisar, até no físico. Mas a maioria das vezes não precisa vir até o físico. Então, se qualquer um desses mentores, se eles plasmam um corpo em outro plano que não seja no físico para mim está claro, que não seja no físico, qualquer plano superior que eles estejam, eles precisam de magneto para se plasmar? Dimensão. A plasmagem é na dimensão, né? Na dimensão. Dimensão etérica, dimensão precisa do magneto.
é que, assim, ó, na etérica, magneto, no astral, ectoplasma. Porque no astral é outra configuração, vamos dizer assim, né? O físico tem uma configuração, não é configuração, não, tá me faltando a palavra. Ou seja, aqui a gente conhece que é o átomo, né? Que eles vão se juntando, vão criando o que tem que criar, e sai o ser humano, sai tudo, ok? No etérico, é outra forma de construir o corpo, mas que depende do físico. Quem criou o etérico foram os primeiros equitumães. Os equitumães, eles vieram como, para quem não sabe quem é equitumã, e eu sei que todo mundo aqui sabe, mas é porque isso vai ficar gravado, os equitumães é o nome dos missionários, os primeiros missionários que vieram para o planeta Terra para terraformar o planeta, né? E que os seres que aqui já estavam, né, quase prontos para receber a centelha crística, a centelha espiritual e a centelha divina, eles, quando olharam para os equitumães, eles os adoraram como deuses. Então, esse bando de Deus que existe por aí, em todas as mitologias, eram todos missionários que vieram para terminar de terraformar o planeta, deixar o planeta pronto para receber os hominídeos, com córtex pré-frontal, com a centelha sair lá né, nesse momento já estava nos animais, sair dos animais e entrar em alguém que pensa, junto com a alma e com a centelha crística. Ok? Muito bem. Só que os hominídeos, os terráqueos, adoravam esses seres como deuses, porque é muito fácil da gente entender isso. Vamos pegar aqui o que a gente está fazendo aqui agora, né, cada um na sua casa, uma pessoa no Brasil, conversando em tempo real. E vamos voltar a 100 anos atrás. Vão chamar a gente de Deus. Como que eles conseguem fazer isso? Eles são deuses. Entendeu? Toda tecnologia nova, que ainda não foi entendida, compreendida, né, e estudada, nesse planeta tendem a chamar de ou magia, ou feitiçaria, e a pessoa que faz ou é um deus ou é um feiticeiro, mas é tudo energia sendo manipulada. Quem consegue comer farinha pura aqui? Ninguém. Quem consegue comer trigo puro? Ninguém. Mas você pega o trigo, manipula ele, vira farinha. Manipula mais um pouco com óleo, com azeite, com ovo, com açúcar, vira bolo. Agora pega esse bolo e volta lá há 32 mil anos atrás. A Joyce fica sabendo fazer um bolo de mandioca maravilhoso. Nem sei se sabe, imagino que sim. Os seres que eram coletores, caçadores, que comiam carne crua, vão experimentar isso e vão falar: você é uma deusa. Como que você consegue fazer isso? Da onde você tirou isso? Então, os equitumães, eles amaram essa situação. E quando chegou a hora do desencarne, não vamos entrar na história aqui agora, eles não queriam desencarnar. E aí eles começaram a povoar o etérico, utilizando a energia magnética dos que ficaram dos seres humanos. E aí esse mundo etérico foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí depois veio Cristo, e aí a gente já sabe, né, porque todo mundo aqui já passou pela Centúria, ou estão passando, né, implantou o sistema crístico e fez a ponte que leva, né, do terceiro até o sétimo plano vibracional, que é a unificação com Deus Pai Todo-Poderoso. Ok? Então, acho que eu te respondi ou não? Eu nem lembro mais qual era a pergunta. Sim. Como é que eles plasmam o corpo no etérico, sim, e nos mundos mais elevados do que o etérico, é isso. Então, aí no astral é pelo ectoplasma. Sim. Agora me explica a diferença de novo, a nomenclatura. Ectoplasma e magneto. Ok? Magneto é energia, 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 energia,
adquirida pelo alimento, magnetismo, né? Átomos, eletromagnetismo, né? E o que fica disponível no plexo solar. Por isso a gente leva o tempo todo a mão do plexo. E nós temos um magneto já um pouco melhorado, muito melhorado, por conta da nossa iniciação, né? Da Moshinto. Todo mundo lembra lá, né, na hora que deitou, né, complexo, a gente não vai falar aqui, mas a gente ali teve o plexo turbinado, ok? E ganhamos o direito de viver no terceiro plano vibracional, que equivale ao chakra do plexo solar, o terceiro chakra, né? Básico, sacro, solar. O próximo chakra é o chakra cardíaco, que é onde está a centelha crística. Supostamente, um jaguar, né, um trabalhador de Paiseta Branca, de 4 a 108, ele já vive no terceiro plano vibracional, né, supostamente, ou pode ser qualquer religião, tá? Alguém que trabalha no auxílio, na caridade, né, vive no terceiro plano vibracional, que é parceiro né, dos mentores, né, trabalham em conjunto, não é um pedinte. E aí, então, já que ele é um parceiro, e trabalha no auxílio, ele já despertou ou começou a despertar a centelha crística. E essa centelha crística agora está trabalhando no corpo físico desse ser, né? Através de hormônios, né? Coisas mesmo químicas, físicas. A centelha está trabalhando, né? Por isso que ela está no ventrículo esquerdo do nosso coração, porque o sangue passa ali e é banhado com aquilo que o Cristo quer implementar no nosso corpo, nossa alma e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a gente busca esse magneto, ele passa pelo cardíaco, pelo chakra cardíaco, que é o chakra do equilíbrio, tem 3 magnéticos e 3 energéticos, ele vem para aqui, o nosso chakra laríngeo, e quando eu falo, isso sai. Ecto significa pôr para fora. Ectumans, homens que vieram de fora. Ectoplasma, plasma que está sendo jogado para fora. Um plasma, é uma energia mais maleável, mais sublime. Pensa num barro. O, o, o magneto de alguém que bebe álcool, não, que bebe álcool não, o magneto de alguém que não tem um plexo solar iniciático, ele é como um barro seco. Você não consegue moldar. Já o plexo solar, o magneto do plexo solar iniciático, ele já é maleável, mas ainda assim é denso. Quando ele vira ectoplasma, que ele passa pelo cardíaco e é colocado para fora, que tem mais energia do que magneto, o magneto vem da Terra e a energia vem do alto, pelo chakra coronário. Então, quando há essa mistura, aí já é muito mais fluídico. Por isso que a doutrina recomenda fortemente que a gente não beba, porque o álcool, ele transforma novamente esse ectoplasma num chiclete. Os mentores não conseguem trabalhar essa energia para ajudar os irmãozinhos. E acaba atrapalhando o processo. Então, essa é a diferença. O ectoplasma é aquilo que sai pelo laríngeo e o magneto é o que a gente busca aqui, que é um pouco mais denso. Quando a gente, à noite, faz a projeção, a gente leva magneto para o etérico. Por quê? Quem está no etérico? Os irmãozinhos que têm a alma, o Ditinho está no etérico. Com a alma fervilhando, preocupado com o físico, lembrando do Juca, do padre Juca, do Rosário, não, do Cesário, do Vigário, né? Lembrando do acidente, querendo tomar uma cachaçinha, tá com a alma fervilhando ainda para o físico, né? E ele, nesse caso de Tinho, ainda tem magneto, porque ele desencarnou muito antes do que precisava.
A gente vai entender isso lá na frente, né? Ele desencarnou muito antes, entendeu? Então ele tinha muito magneto ainda. Mas a maioria já não, já, e no caso do Ditinho, a gente vai perceber logo agora que ele vai participar de uma festa e os seres que estão lá, já velhos do etérico, vão querer pegar ele para fazer o leilão dele, ou seja, para vender ele para um senhor desses aí, para conseguir um cargo maior e tudo mais, entendeu? E aí, né, a gente vai ver que os mentores não deixam que isso aconteça com ele, especificamente. Mas a maioria desses seres que estão no etéreo, eles não têm mais um magneto. E aí, quando a gente vai para o etérico, através da projeção da alma, a gente vai levar o magneto para os mentores poder fazer os resgates dele. Ok? E aí, do etérico, a gente faz o desdobramento para o astral superior. E geralmente, o astral superior, a gente vai ter as nossas aulas, que a maioria das vezes a gente não lembra quando acorda. Mas, de repente, um dia você fala assim: nossa, eu sei dessa informação. Onde que eu aprendi isso mesmo, hein? Não me lembro onde eu aprendi. Possivelmente foi fora do corpo. E lá no astral, aí a gente já não leva o magneto, a gente leva o ectoplasma. Entendeu? Mas sempre precisa do magneto e ectoplasma. Sempre que a gente sai do corpo, a gente faz o transporte, a gente transporta essa energia que a gente tem aqui na Terra, no físico. Ok? Mestre Gleidson ia falar alguma coisa? Não, mestre, não, eu só ia falar a mesma coisa que o senhor confirmou com a Ara, esqueci o nome dela, fugiu agora. Ara. Como é que é o nome dela? Esqueci, fugiu. Ara? Toda vez eu esqueço o nome da Ara. Tá Ara aqui, mas o nome dela não é Ara. Eu lembro É do Ara? Enem, mas eu esqueço o nome dela. Edmara. Como é que é o nome dela, mestre? Eu esqueci, perdão. Edmara. Então, mas era só para falar Mas sobre é a Ara. questão do. Isso, era só para falar sobre a questão do ministro, porque cada mestre doutrinador, quando ele passa pela centúria, ele chega ali a ser um adjunto regente, ele já consegue receber o seu ministro, e cada um tem seu ministro. Nenhum ministro é igual ao nome. Por isso que tem o Nelano, o Nerano, tem o meu, que é o Fanaro, tem o do senhor. Eu também pensava que o cavaleiro era de cada um, mas eu já cheguei a observar que não só eu tenho o mesmo cavaleiro. Eu e o mestre Tales temos o mesmo cavaleiro, que o dia que ele estava Uhum. no templo, ele fez a emissão dele, o cavaleiro dele é o mesmo do meu. Mas não quer dizer que a roupagem que ele usa é a mesma do que a minha, entendeu? Então, por isso que quando o mestre Vilela vai pintar, mesmo sendo o mesmo, o nome do cavaleiro ser o mesmo, mas a roupagem é diferente. Salve Deus. Mestre Gleidson, conversa comigo no particular sobre esse negócio de cavaleiro e ministro também tem o mesmo nome, tá? O ministro também pode ter o mesmo nome, não vou deixar gravado aqui, né? A gente conversa no particular. Dani, você tá vendo aqui? Eu vou te pedir, eu vou te pedir para você trocar esse nome aqui por entidade densa, por favor. Tá bom? Se eu lembrar até aí. Tá bom. Eu não sei onde estava. Onde que estava? Aqui, você é muito ingênuo, né? É. Você é muito ingênuo. Expliquei a ela que minha vida estava cheia de impactos. Ela então passou a me dar lições que serviram para que eu visse minha irresponsabilidade. Enquanto ela falava, eu ia ficando triste. Só faltava eu recordar as orações do meu velho protetor. Tudo me surgia na mente, enquanto ela tagarelava. Por fim, disse que ia me levar à casa de um amigo seu, que nos ofereceria champanhe. Não gosto de champanhe, gosto é de cachaça, eu disse. Enquanto isso, foi chegando gente que não prestava atenção em mim. Era como se eu fosse um João Ninguém. Comecei a ver aquilo como se fosse um pequeno bar. Súbito, alguém gritou, comemorando uma data, sei lá. Vi então que se tratava de uma festa. Pensei em sair sem ser visto e ir procurar a minha cidade.
Sentia que aqueles conturbantes estavam ficando perigosos. Fiz uma tentativa quando alguém gritou: "Olhem, um impostor, como veio parar aqui? Fui eu quem o convidou a vir até aqui", disse a mulher. "Se não tiver padrinho, vou vendê-lo", gritou um homem que, virando-se para mim, perguntou: "Você tem algum padrinho?" Tentei pensar no meu santo vigário, mas a bebida me inibia. Como não tinha para onde ir, pensei que seria melhor ficar ali mesmo. Mas o homem, já aos gritos, repetia sua pergunta. "Vamos, vamos, responda", falou-me a dona da casa. Um A espírito denso. de nome Isaura. "Não, não tenho padrinho", respondi. Foi horrível. Uma mão quente e forte como ferro agarrou-me pelo braço e me jogou no meio daquela roda, ficando todos a me fazerem críticas e deboches. Lembrando as palavras do meu protetor, o vigário, achei que estava no verdadeiro inferno. E como sair? Não sabia. Minha tristeza causava risadas e nunca vi tanta euforia. Até que um chicote ressoou, como que vindo do infinito, como um silvo de dar medo. Foi como água na fervura, senti que era retirado dali, não sei como, e fui para não sei onde. Ok, muito bem. Muito bom, cara, muito bom, porque na carta aberta de 77, né, de 9 de 10 de 77, a carta aberta 4, né, eu vou ler aqui, ó. "Todos os dias pela madrugada, um silvo muito grande nos despertava, e eu ficava na expectativa da ressurreição." Aqui está falando de outro personagem, né, que estava desencarnada, e a sua alma estava esperando que ela foi ensinada numa doutrina que tinha que ficar esperando até Jesus voltar para ressuscitar. E ela estava ali esperando, e todo dia ouvia o silvo. E como seria se eu não conhecia nada que pudesse acreditar? Porém, a minha mente já estava tão habituada a crer nas minhas calúnias. Naturalmente, foi o fenômeno habitual. Esse silvo vinha de um lindo homem vestido como um centurião romano, acompanhado de uma linda mulher, também romana. Dizia coisas lindas, levavam pessoas junto com eles, porém, somente eu não me convencia. O que é isso aqui, gente? Que levava a gente junto com ela, só eu não me convencia. Isso é o nosso trabalho no templo. Tá vendo aqui, ó? O centurião romano, junto com uma centuriã romana, com Silvo, é a mesma coisa que Ditinho tá falando aqui, ó. São duas histórias completamente diferentes. Essa aqui, para quem não lembra, essa é a quarta aula de Centúria, quando a gente lê a carta 4 no final, que a tia, alguém falou assim: "Tia, você precisa tirar umas férias." E aí eles foram lá para, eu acho que é Águas Quentes, né? Dá um outro nome lá, mas eu acho que é Águas Quentes lá em Goiás, né? E aí, seu Mário está dirigindo e a tia pega um caderno e começa a escrever. Daqui a pouco ela já está no mundo da lua, né? E escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí e ela escreveu essa Caldas carta. Novas, né? Hã? Caldas Novas, né? Caldas Novas, aham. É. Eles dão o nome lá, estação alguma coisa, sei lá, não me lembro. É, e aí, no final, ela conta, né, pro Mara, né, Mara, que eu conheci. "Mas onde você conheceu? Se a gente não parou, se a gente só parou para fazer um lanchinho." "Não, Mara, ela está desencarnada." Ela vem acompanhando a gente, contou a história dela, que ela trabalha no cemitério, e que ela e via um monte de desencarnado indo embora, e ela: "Não, eu vou ficar aqui porque eu aprendi que eu tenho que ficar esperando a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar, eu vou embora com ele, e tudo mais, não sei o que, papapá." Né? Aí, até que ela ficava vendo os centuriões, né? Até que veio, se eu não me engano, um caboclo, um índio, né? Conseguiu convencer ela e tudo mais. Então, quem que estava prendendo ela ali e não deixava ela partir? Quem pode me dizer? Quem é que estava prendendo ela? Três reinos da natureza: corpo físico, alma É. e espírito. Quem que estava prendendo ela? A alma. A alma.
Exato. Por quê? Porque a alma dela foi ensinada uma coisa que para a gente não é uma verdade. Esse é o objetivo de uma reunião dessa, a gente aculturar nossa alma, a gente entender como que funciona a vida fora da matéria, entendeu? E aí, a alma dela estava presa lá e não conseguia partir, até que alguém, né, um, um ser, conseguiu, de alguma forma, porque talvez ela precisava daquela energia, né, de dois centuriões, não é esse caso aqui, né, mas convencer ela, né, ou seja, o aparar e o doutrinador, ou a doutrinadora, né, com a sua energia, os dois juntos, conseguiu fazer aquela elevação e o ser conseguiu se convencer. Ou seja, toda vez que a gente está no trono, na mesa evangélica, fazendo a doutrina, a gente está falando com a alma do sofredor, com a alma do ser, dizendo para ele: você já morreu, você não tem mais o corpo físico. Você precisa perdoar quem te fez mal, senão você não vai ser feliz, você vai ficar nessa situação. Então, o foco o tempo todo é na alma, alma, alma. A gente precisa dominar a nossa alma, a gente precisa viver no terceiro plano vibracional e tentar alcançar o quarto plano vibracional. Quando a gente alcança o quarto plano vibracional, a gente dominou a alma. A alma, que a gente sabe que tem três leis: sentimentos, emoções e prazeres. A gente já não vive a nossa encarnação baseada em sentimentos, emoções e prazeres. É bom sentir um sentimento? É, mas ele não pode te dominar. Eu não posso ser apaixonado por uma pessoa e ela decidir seguir a vida dela sem mim e eu, por esse sentimento, tirar minha vida, ou tirar a vida dela, ou bater nela. Eu não posso. Ou seja, a minha alma está me dominando. Alma, como é que é? Sentimentos, emoções. Eu não posso viver a minha vida por emoções, senão eu vou querer ficar usando droga 24 horas por dia, para sentir aquela emoção, né, aquela adrenalina. E, sentimento, emoção e prazeres. E também a mesma coisa o prazer. Eu não posso viver a minha vida em busca de prazeres, porque ninguém consegue viver uma vida só em busca de prazer. Uma hora vai dar ruim. E quando que a gente consegue administrar isso, controlar isso? Quando a gente entende que existe o terceiro reino da natureza, que é quem eu sou de verdade, que é o pedacinho de Deus Pai Todo-Poderoso, que é a centelha espiritual. E que se eu alcanço o quarto plano vibracional, eu consigo ter contato e essa centelha consegue começar a administrar a minha reencarnação. E aí as coisas vão caminhar 100%. O que que eu digo 100%? Não vai morrer nenhum parente nosso? Vai morrer. Mas eu não vou entrar em desespero, porque eu conheço a vida fora da matéria. Eu sei que isso aqui é só uma fotografia. Eu sei que esse ser que desencarnou, esse corpo físico, era só um corpo que vai voltar a ser átomos, que a alma dele, talvez, dependendo do que, como ele viveu, vai sobreviver, mas o que é importante é a centelha espiritual, e que um dia eu vou me unificar com essa centelha em Sibiroma, na Virgem Santíssima, do Senhor Buda, e seja quem mais está recolhendo, e depois um dia em Cristo, entendeu? Então, você vê como que é importante para nós, trabalhadores do Cristo, entender a vida fora da matéria. Porque não adianta a gente ir lá e doar todo o nosso magneto e ectoplasma e, de repente, desencarnar e não saber nada da vida fora da matéria. E aí, o que que aconteceu aqui com o Ditinho? Se o Ditinho não tivesse um padrinho, os bandidos do espaço iam leiloar ele. Ele ia ser mais um sofredor, com não sei quantos anos ainda de energia, porque ele morreu antes do tempo, na mão de um senhor do mundo negro.
que é o que mais nós, cavaleiros verdes, fazemos nas madrugadas e nas cavernas, e negociar junto com o nosso cavaleiro. Ou seja, a gente só quer aqueles ali, ó. Tá vendo aqueles lá no fundo, que não servem mais para nada, já perdeu toda a validade? Deixa a gente levar ele. Toma aqui uma bolinha cheia de magneto para vocês. Toma, vai brincar com o magneto e me dá esse povo que não serve mais para nada para vocês. Leva esse povo aí para vocês. E a gente vai lá e resgata. E leva para os albergues, e leva para os hospitais, leva para as casas transitórias. Faz muito mais sentido a gente trabalhar numa doutrina entendendo de A a Z o que a gente faz, do que simplesmente fazer por fazer, fazer porque alguém disse que eu tenho que fazer. Não tem problema fazer porque alguém disse que tem que fazer. Sem problema, todo mundo pode fazer. Mas é muito mais, vou falar essa palavra, talvez, não sei se vai ficar muito bem, excitante, você fazer sabendo a sua responsabilidade naquele ponto, por que que você está ali, por que que você está fazendo aquilo, com quem que você está trabalhando, que processo está acontecendo, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, o, o engenheiro, o engenheiro civil olhar um servente de pedreiro misturando um traço 3x1, sei lá se é isso, né? 3x1, faz o traço 3x1. Ele sabe fazer o traço 3x1. Mas ele sabe por que que o traço é 3x1? Não sabe. Ele só sabe meter a mão na massa e virar um concreto. Já o engenheiro sabe por que eu traço 3x1, porque o cimento é CP não sei quanto, a pedra é brita número tal, a areia é de tal grossura, que juntando junto com o ferro 3/8, entendeu? Então, a gente pode trabalhar como servente de pedreiro, só misturando as coisas, sem entender o porquê, ou a gente pode fazer o que nossa mãe queria, que se virássemos cientistas, dar um passo acima, não em termos de eu sou melhor do que pior, não é isso, tá, meus irmãos? Mas de entender, eu estou fazendo isso por conta disso, disso, daquilo, daquilo outro, entendeu? Não há problema quem quer fazer como queira. Para mim, é muito mais empolgante, excitante, maravilhoso quando eu entendo o que eu estou fazendo, quando eu sei o meu lugar no processo, entendeu? Eu penso assim, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer falar? Pode falar, ô Joyce. Salve Deus, mestre. Você disse que Ditinho, ainda bem que ele tinha o padrinho dele. Esse padrinho, ele era o mentor? Aí você disse, tipo assim, se ele não tivesse, mas todos que desencarnam, ele é auxiliado pelo mentor ou não? Muito bem. Olha, nesse caso, eu não acho que seja o padrinho não é o mentor, porque já passou o processo de pedra branca e ele já decidiu que vai ficar onde ele está, tá? Nesse caso do Diti, já não é mais o mentor da encarnação dele, né? Todo mundo sabe que a gente tem um mentor da encarnação que acompanha a gente até depois de pedra branca. Quem não entende o que é pedra branca, depois me manda uma mensagem e eu explico rapidinho, tá bom? E se alguém está vendo esse vídeo depois, escreve aí que não sabe o que é pedra branca e eu explico. Tudo bem. Então, Sim, aqui, desculpa. Então, aí ele já tinha passado por Pedra já, Branca, então. já, ele já está no etérico. Ele está no Ah, etérico já sim. indo para o canal vermelho. Então, depois de Pedra Branca, o mentor, tipo assim, tchau e tchau. Você É, o mentor, decidiu o mentor vai à tua decisão, a tua decisão, então você segue a sua a que eu tô decisão do indo. Aí, ser. tipo isso? Exatamente, exatamente. Agora, um parêntese. Esse mentor é ruim, né? Esse mentor não tem amor, tem? Como que ele vai deixar um ser lá no meio de bandidos de espaço, no meio dessa confusão, sabendo que ele vai se dar mal? Você não acha que ele é um mentor ruim? Que ele não tem amor? O que você acha, Joyce? Eu acho que
assim, no meu pensamento aqui, né, eu acho que não tem, mas lá falam que tem uma carta de tia que ele fala, eles não têm coração. Exato. É isso que as pessoas não conseguem entender. O amor, é muito difícil entender o amor incondicional. O amor incondicional, ele vê um ser indo para o abismo e ele respeita o livre-arbítrio. Isso é amor incondicional. O amor incondicional, eu posso me arriscar a dizer que é a razão. A tia, uma vez, é um áudio, se eu não me engano, não sei, pode ter carta também. Ela uma vez vazou de um áudio, assim, ela falando com o seu Mário, ela falou assim, Mário, eles não têm coração, Mário. Eles não têm pena de ninguém, é ser ou não ser. Se o ser tem um padrão tal, ele vai para tal lugar e ninguém vai tirar ele de lá. Por quê? Porque é o desejo desse Deus. Lembra que todos nós somos um pedacinho de Deus. E a gente, o nosso objetivo é voltar a reconhecer que nós somos o próprio Deus, uma célula, uma centelha de Deus. E quem sou eu para dizer o que a deusa Joyce vai fazer? Não, você que manda na sua vida, você que constrói e destrói tudo, porque você é o próprio Deus, entendeu? Por isso que a gente é que tem uma palavra bonita, espiritualizada, vou falar isso, mas não me vem. Constrói a nossa realidade, cria a nossa realidade. Nós estamos criando a nossa realidade todo o tempo, querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Se as coisas não estão indo bem, de quem é a culpa? Minha. Se as coisas estão indo bem, de quem é a vantagem, não? De quem é o benefício? Meu. Ô, Jorge, quando eu estou de orixá, eu falo assim, tem muito tempo que eu não fico de orixá, mas eu falo assim, então, que todos tenhamos uma semana abençoada, todo mundo vai esperar por Deus. Não, abençoada pelo nosso padrão vibratório. Porque Deus, ele já está tudo pronto. E o Cristo veio aqui no planeta Terra e implantou o sistema Cristo. E é isso que a gente está aprendendo, um sistema Cristo. Então não adianta o jaguar sentar no trono e choromigar pro preto velho. Não adianta abrir o plexo do Pai Seta Branca e ficar choromigando. Não adianta pôr bilhetinho aqui, bilhetinho acolá. As pessoas não buscam conhecimento. A tia Neiva queria acabar com o bilhetinho. Acabar com o bilhetinho. Porque estava virando uma coisa absurda. E aí convenceram a Neiva. As pessoas ainda não têm esse conhecimento. Eles ainda precisam pegar no pé do santo para se sentir abençoado. Entendeu? Melhor, deixa como está ali. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma caixinha. Aí o negócio da caixinha do pé do pai foi isso. Que as pessoas escreviam o bilhetinho e jogavam no chão, no pé do pai. A tia chegava, estava aquele mundo de papel lá do templo humano. E a tia, mas que é isso aqui, gente? Entendeu? E aí foi criada a caixinha, para não ficar aquele mundo de papel lá. Mas o pai Santa Branca não pode fazer nada. Porque se ele pudesse, ele já tinha feito. O Cristo já tinha feito. Porque ele respeita o Deus que eu sou, um pedacinho de Deus. Se eu quero levar minha vida para cá, ninguém vai interferir. Nem Preto Velho, nem Pastor Branca, nem Cristo. Entendeu? Se eu quero levar para cá, ninguém vai interferir. Então, nós estamos criando a nossa realidade o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está criando a nossa realidade. Querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo. É muito mais confortável. Pensa, eu não tenho responsabilidade. E como que a gente cria? Aqui, ó, com a força do pensamento. A gente pensa, sente e vibra. E essa vibração cria. Se a gente pensa besteira, a gente está criando besteira. Se a gente pensa coisas boas, a gente está criando coisa boa. E lembra do eletromagnetismo? Tudo que vai, volta.
Se você emana uma coisa boa, mais cedo ou mais tarde vai voltar. Não queira que seja em um segundo, porque aqui no meio do caminho pode ter um monte de coisas que precisam ser organizadas novamente, reorganizadas. Mas ele vai e volta. Pensamentos bons e pensamentos ruins. Por isso que não é o pico vibratório que é a sentença, nem o vale vibratório, é o padrão, é a média da vibração que é a nossa sentença. Que hora a gente pensa igual um anjo, a hora a gente pensa igual um demônio. E todos os dois estão dentro de nós. Como é que é o nome disso aqui, Dani? Meu Deus. Interoceptível. Jeová branco, Jeová negro. Uma hora um sobe, outra hora desce. Qual é o ideal? Equilíbrio. Para que a gente consiga viver em equilíbrio. Ganhei na Mega Sena, salve Deus. Minha mãe morreu, salve Deus. Nada me abala, porque eu conheço a vida fora da matéria. Eu sei que isso aqui é um teatro. Eu sou um Deus, eu estou cocriando tudo que eu quero e que eu não quero. Por isso que a gente está aqui aculturando a nossa alma, para que nós sejamos, como diz aqui em cima, ó, olha aqui, ó, com todo, aqui, ó, amor e com toda precisão. O que a gente está fazendo aqui hoje é a precisão. Porque o amor, a gente tem amor. Ou ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas num trono atendendo pessoas que você nunca viu na vida, encarnados e desencarnados. Isso não é sinal de amor? Para mim é. Eu não preciso beijar o pé de ninguém para mostrar que eu amo. Só o fato de eu estar ali, no trono, numa mesa evangélica, comandando um trabalho, eu estou demonstrando amor ao próximo. Porque o próximo sou eu mesmo. A gente um dia vai se unir todo mundo. Por isso que Jesus falou, no próximo como a ti mesmo. Porque se eu odiar o próximo, você está se odiando. Se eu amar o próximo, eu estou me amando. E o que nós estamos fazendo aqui, ó, é isso aqui, ó. Aferindo a precisão, sabendo o que está fazendo. Não é só para. A gente percebe, às vezes, mestre, que quando, por exemplo, uma aula, uma reunião dessa, né? Ah, mas para que eu. Se tanto faz, eu chego ali e faço trabalho igual. É óbvio. A doutrina do amanhecer, ela é fantástica, ela está sendo fantástica. Ela não está preocupada se eu estou, assim, ó, entenda, o sistema criado pela doutrina não vai ser interferido se eu estou chateado ou feliz, se eu estou amando ou odiando. Hoje, hoje, no dia de hoje, né? Por quê? Porque hoje ainda a gente não unificou as duas dimensões. Lembra do 2000, conjunção de dois planos, né, de duas dimensões? Físico e etérico vai ser uma coisa só. Então, hoje, enquanto físico e etérico está separado, a doutrina não está preocupado se o Marcos brigou com o filho dele, se o Marcos está com falta de dinheiro, se o Marcos está feliz, não está preocupado. Sabe por quê? Porque tem uma coisa fantástica que nossa mãe trouxe, que todo trabalho tem. O que todo trabalho tem que nossa mãe trouxe? Me ajudem, gente. Ritual. O ritual nivela todo mundo. Você entra no ritual, não importa se você estava chateado, se estava triste, feliz, amando, não amando. Entrou no ritual, vai fazer o ritual, vai entregar um magneto, um ectoplasma e o trabalho vai ser feito. Maravilha. Ninguém precisa se preocupar com a doutrina do amanhecer. Está cumprindo o seu papel. Está tirando os elitos do planeta Terra. Ponto. O que nós estamos fazendo aqui agora é nos tirando do planeta Terra. Essa reunião é para eu me conscientizar que eu preciso
Lembra dos dois processos? Evoluir a minha alma para que a minha centelha vire luz. Porque se eu só trabalho, 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 não evoluo minha alma, ou não trabalho, mas estou evoluindo a minha alma, se eu evoluo a minha alma, eu consigo libertar a minha centelha. Se eu não evoluo a minha alma, eu não consigo libertar a centelha. Por isso que o foco é na alma. Por isso que a doutrina do amanhecer, o desenvolvimento está em foco na alma do ser. O ser precisa aprender a dominar seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Tem que conseguir evoluir essa alma para que a centelha possa mostrar sua luz. Dani. Eu quero dar um spoilerzinho, que acho que agora a gente não vai conseguir prosseguir muito, né? Não, vai não. O tempo já está acabando, mas vai aparecer lá na frente, eu não me lembro muito bem da história, que o Ditinho, ele não fez o caminho normal de todos, porque ele perdeu o direito, uma vez que antes de morrer, ele faz um assassinato, né? Dando um spoilerzinho aqui. Então, é esse negócio que ele parece que ele não passou por Pedra Branca. A Aí gente, vamos ver. Eu vamos acho que ver, sim. é no próximo capítulo. Eu acho que passou. Eu vou tirar uma foto aqui. Eu acho que passou sim, né? Mas vamos ver, vamos ver junto. Deixa eu colocar lá onde a gente parou. Aqui. A gente falou, não saiu da segunda página, né? Pois é. Bom, a gente não vai conseguir. Ficou aí a pergunta para a próxima semana. Sobre o padrinho. Eu falei, não respondi, né? Sobre o padrinho, né? A pergunta foi se todo mundo tem o padrinho, né? Então, a gente vai começar a próxima reunião respondendo essa pergunta. Se todo mundo tem um padrinho, sim ou não, por quê? Eu queria ouvir todo mundo semana que vem. O que vocês acham de vocês ou estudar, ou analisar com seus mentores, perguntar no trono? Eu pergunto logo a Maria Joaquina. Maria Joaquina me responde assim: o trabalho está feito, filho, o resto é vaidade. Eu falei, tá bom, vovó. Eu sou perguntador, né? Então, quem aceita o desafio semana que vem, falar um pouquinho sobre a questão do padrinho. Não precisa levantar a mão agora, não. Então, quem quiser, faça suas pesquisas, fora do corpo, no AK9, e aí semana que vem a gente começa com essa pergunta, tá bom? Tá bom. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou parar a gravação e vamos fazer nosso encerramento da nossa intimidade. Ninguém? Então, salve Deus, vou parar a gravação para a gente fazer o encerramento.